Boa noite. Hoje é dia 31 de maio de 2023 e é a última quarta-feira do mês de maio. Louvado seja o nome do Senhor por isso, porque Ele tem nos sustentado, nos feito chegar até aqui e estarmos na sua presença. Eu gosto sempre de afirmar, biblicamente, este é um dia que o Senhor criou. Louvado seja Deus. Vamos ter uma palavra de gratidão, de confissão e de louvor em oração diante do Senhor. Pai, obrigado pela tua maravilhosa graça. Obrigado por teu amor, teu cuidado para conosco. Obrigado pela salvação da nossa alma. Obrigado pela nossa existência. Obrigado, Pai, pela perseverança na fé. Obrigado pelo suprimento das nossas necessidades diárias, nossas necessidades espirituais, psicoemocionais e físicas. Queremos também confessar os nossos pecados ao Senhor, que cometemos por palavras, pensamentos e ações. Tenha misericórdia de nós, meu Deus, e nos ajude a estar puros, limpos e em santificação diante do Senhor. Somos gratos ao Senhor porque o Senhor é bom e podemos confiar no Senhor. O Senhor é quem nos salva. O Senhor está conosco. A sua presença é palpável a nós. Louvado seja o teu nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Sejam todos bem-vindos. Vamos louvar o Senhor. Depois eu tenho algumas informações. Nós vamos continuar louvando o Senhor nesse dia e depois a nossa reflexão na palavra. Vamos louvar o Senhor. Eis que, ó Pai, prostrados, te rogamos nós, dá-nos a vitória nesta luta atroz, dá-nos fé robusta para resistir. É o que teus servos vimos te pedir. Dá-nos persistência como a de Jacó, pra lutar orando num desejo só, suplicando graça sem desanimar, até que recebamos teu favor sem par. E se demorares em nos responder, firmes ficaremos sem desfalecer. Tu, por graça, tudo nos darás, Senhor, quando for provada nossa fé e amor, de salvar perdidos, pobres socorrer, e de dar-nos bênçãos, tens real prazer, que alcancemos sempre tua compaixão. Dá-nos fé mais forte, dá-nos tua mão. Homem Deus, Rei Senhor, servo sofredor, pelos seus quis morrer para os salvar. O Salvador rejeitado foi
pecar sobre si carregou Jesus, toda dor e o sofrer que seriam meus, em si levou, sim, Jesus levou, sobre a terrível cruz, minha culpa carregou, minha dívida pagou, com Deus Pai me reconciliou. Deste amor eu falarei, minha fé proclamarei, pela graça me resgatou. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém, aleluia, não é? Gostaria de convidar você para ainda estarmos orando, não é? Vamos orar por todas as famílias, as nossas, as que nós conhecemos, né? Dos nossos amigos, dos nossos irmãos, da congregação, e as que não conhecemos também, pelo Brasil, pelo mundo e por nossa congregação. Busquemos ao Senhor. Coloque os seus pedidos agora diante do Senhor. Coloque sua vida diante do Senhor. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, nós queremos essa noite rogar por nossas famílias, pedir misericórdia, Pai, salvação, libertação, perseverança na fé para os que já são salvos, suprimento das suas necessidades espirituais, psicoemocionais e físicas, proteção, livramento. Pedimos que o Senhor abra as portas, tenha misericórdia, cure os que estão doentes. Ó Deus, faz uma obra em nossas famílias, nas famílias de cada um dos irmãos da familiar, na família de cada pessoa que nós conhecemos, que também não conhecemos. Colocamos o nosso país em tuas mãos, precisa de libertação, precisa de misericórdia. Tem misericórdia, meu Deus, do nosso país e do mundo inteiro que vive em guerra. As muitas guerras, as muitas catástrofes, a muita injustiça social tem afastado cada vez mais este mundo do Senhor. Fora a promiscuidade, fora Deus a blasfêmia, fora Deus todas as coisas que negam o teu nome e a tua santidade, que ofendem o teu caráter. Tenha misericórdia, meu Pai, deste mundo inteiro. Tenha misericórdia daqueles que estão pregando o Evangelho neste mundo. Livre eles do mal e todos aqueles que estão a cultuar ao Senhor essa noite também. Dá-lhes força, firmeza, supra suas necessidades. Meu Pai, nossa congregação está diante do Senhor. Pedimos sabedoria, direção. Pedimos, ó Deus, discernimento para fazer a Tua vontade, para a Tua glória. Pedimos, ó, por todos aqueles pedidos dos Teus servos, urgentes, em nome do Senhor Jesus. Pedimos a Tua boa mão, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? É bom estar aqui com vocês. Deixa eu lhe dar algumas informações. Aos domingos pela manhã, sempre às 10 horas, você que sempre está conosco sabe disso, temos Escola Bíblica Familiar. É a Escola Bíblica Dominical da Batista Livre Familiar, aqui de Uberlândia. Sempre às 10 horas da manhã. O tema desse segundo trimestre do ano é Verdades Essenciais da Fé Bíblica, para conhecer, para crer e para viver. Aos domingos à noite, neste ano que chamamos o Ano de Semear, nosso culto dominical começa às 18 horas e 30 minutos. Venha adorar o Senhor conosco, venha ter comunhão conosco e receber uma palavra da parte de Deus para a sua vida, para a vida de cada pessoa da sua família. E, como hoje, sempre às quartas-feiras, às 20 horas, nós temos oração e reflexão bíblica, reflexão na palavra de Deus, dentro das leituras bíblicas anuais diárias. Se você precisa desse plano de leitura, você pode baixar aí na descrição da live, na descrição do vídeo no YouTube.
tá bom? Está em PDF e é uma leitura para o ano todo. Nós estamos agora no livro de Salmos, por isso hoje nossa reflexão será no Salmo de número 13. Eu convido você para refletir conosco. Vamos louvar o Senhor. Compartilhe o link com seus amigos, com sua família. Convide as pessoas para participarem conosco deste momento de oração e de reflexão. Vamos louvar o Senhor agora. Como a terra seca, muitos vivem sem saber, em escassez da água divina. Homens sem esperança e sem Deus no seu viver, nada produzem de valor eternal. Como um manancial é quem confia no Senhor, e na palavra dele se compraz. Descobrirá de bênção sua vida por amor, em provações terá consolo e paz, pois a palavra do Senhor é pura e leal, é água que sacia a sede espiritual. Jorremos bênçãos do Senhor, anunciando sem temor a pura palavra como um manancial. No interior do salvo há uma fonte a jorrar, água da vida dada por Jesus. Quem beber desta água sede nunca mais terá, diz o divino mestre que nos conduz. Sua palavra é firme, permanente e veraz, revelação do Espírito de Deus, fonte de toda bênção que conforta e satisfaz. É a mensagem santa vinda do céu, pois a palavra do Senhor é pura e leal, é água que sacia a sede espiritual. Jorremos bênçãos do Senhor, anunciando sem temor a pura palavra como um manancial, pois a palavra do Senhor é pura e leal, é água que sacia a sede espiritual. Jorremos bênçãos do Senhor, anunciando sem temor a pura palavra como um manancial. Alguém poderia imaginar diante de Deus estar? Alguém poderia imaginar com seu Criador falar? Alguém poderia imaginar de Deus o perdão ganhar? Quem poderia imaginar? Mas Deus se revela ao homem por meio do que criou, em sua palavra santa, seu plano a nós mostrou. Por Cristo, seu Filho amado, divina revelação,
perdão pude receber. Jesus vivo está agora, pois vive em meu coração. É a luz que dissipa as trevas e dá plena salvação. Amém. É Jesus quem dissipa as trevas e nos dá a plena salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Essa noite, gostaria de convidar você, sua família, todos para refletirmos na palavra. Nossa reflexão na palavra de hoje é no Salmo 13, versos de 1 a 6. Você pode usar a sua Bíblia, ou você pode usar a Bíblia que nós fornecemos para você aí, na Nova Almeida Atualizada. Vamos ler a palavra de Deus. Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando estarei relutando em minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Olha para mim e responde-me, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e não se alegrem os meus adversários se eu for abalado. Quanto a mim, confio na tua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque ele me tem feito muito bem. Louvado seja Deus. Vamos orar. Pai, obrigado essa noite pela nossa reunião, porque temos orado, louvado o Senhor, buscado a tua presença com convicção de que o Senhor nos ouve e está conosco. Agora, pedimos uma reflexão na palavra. A reflexão nesta palavra, nesse texto do Salmo 13, para os nossos corações. Hoje, uma palavra de edificação e de salvação, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Antes de entrarmos diretamente no texto, queria fazer uma introdução panorâmica ao livro dos Salmos, que pode ser intitulado de Quando a Fé Inspira a Poesia. Queridos, o título, o livro dos Salmos, para este livro, esse título vem das traduções grega e latina, a Septuaginta e a Vulgata. Os termos que são usados para essas versões aí, para o nome Salmos, significam cântico entoado com acompanhamento de instrumentos de corda. Já o nome ou o título do livro é Louvores, que é a tradução da palavra hebraica Telihá. Esse é um nome lá no hebraico. Esse nome expressa bem e de forma muito clara o movimento abrangente do livro, da lamentação e sofrimento no início para o louvor e glória até o fim. E é o que vemos isso no livro inteiro, não é? Os autores dos Salmos são muitos e estão identificados nos seus títulos, tanto originais como nas traduções. Davi foi o autor da maioria deles, com 73 salmos. A tradição judaica indica mais 12 autores para o livro e também ainda 48 que são anônimos. O livro de Salmos, meus amados, é dividido didaticamente em 5 livros para corresponderem aos 5 livros da lei, o Pentateuco. Veja, por isso cada uma das divisões dos livros termina com uma doxologia. Você que está lendo conosco, você vai ver. Olha, para você ter uma ideia, livro 1, Salmos de 1 a 41, corresponde a Gênesis, e o seu tema principal é o homem, seu estado de bem-aventurança, queda e restauração. Livro 2, Salmo 42 ao Salmo 42 ao 72, que corresponde ao livro de Êxodo, e o seu tema principal é o cativeiro de Israel, sua redenção e seu redentor. Já o livro de número 3,
vai do Salmo 73 ao Salmo 89 e corresponde ao livro de Levítico, e seu tema principal é o santuário. O livro de número 4 vai do Salmo 89 ao Salmo 106, corresponde ao livro de Números, e o seu tema principal é a peregrinação no deserto. O último livro, que é o quinto, vai do Salmo 107 ao Salmo 150, que corresponde a Deuteronômio, e o tema principal é a palavra de Deus. Uma coisa a observar, meus amados, é que os dois primeiros salmos, o Salmo 1 e o 2, servem de introdução, ou os salmos 1 e 2, servem de introdução para todo o saltério. Veja, o Salmo de número 1 apresenta a instrução do Senhor acerca da sabedoria, enquanto o Salmo de número 2 mostra o domínio de Deus sobre o mundo rebelde e pecaminoso. Estes dois salmos, o 1 e o 2, apresentam os principais temas do livro dos Salmos. A vida de santidade e felicidade, está muito claro lá no Salmo 1, e o reinado do Rei Divino, o Messias, lá no Salmo de número 2. Veja, vou ler apenas alguns versículos, 2 versículos do Salmo 1 e 2 versos do Salmo 2. 2 versos do 1 e 2 versos do 2. Veja, Salmo número 1, versos 1 e 2. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Salmo 2, versos 6 e 7. Eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. O rei diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. Louvado seja Deus. É apenas uma introdução panorâmica ao livro dos Salmos, porque o nosso texto de hoje é o Salmo de número 13. E nós já lemos no início dessa reflexão os 6 versos que compõem o Salmo de número 13. Este Salmo de número 13 é uma oração individual, feita em um momento em que o salmista Davi estava se sentindo só. Pode-se dizer que é uma oração e que foi angustiante, feita por alguém que está se sentindo abandonada, né? Uma pessoa abandonada. É tanto que ele, nos versos 1 e 2, repete 4 vezes a expressão até quando. Veja, verso 1, logo nisso, até quando, Senhor? Na segunda parte, até quando esconderás de mim o teu rosto? Verso 2, até quando, Senhor, estarei relutando em minha alma? E no final, a última frase e a última pergunta do verso 2, até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Os versos 1 e 2 são feito 4 perguntas a Deus, começando com até quando? Mas, queridos, quando nós lemos o Salmo, nós vemos que Davi muda radicalmente de atitude. Ele vai da angústia para a tranquilidade em apenas 6 versos, por meio do que eu chamo de 3 níveis de atitude. Veja, versos 1 e 2, ele usa expressões inquietantes, né? São expressões de inquietude. Já no verso 3 e 4, ele usa expressões de expectativa. E nos versos 5 e 6, expressões de alegria, de júbilo. Que lições, meus amados, nós aprendemos deste salmo, o salmo de número 13. Primeira lição que eu aprendi hoje na minha leitura
é que momentos de angústia também fazem parte da vida com Deus. Veja, nós já lemos esses 2 versos quando Davi, angustiado, suplicando, rogando ao Senhor, vai diante de Deus por algum tipo de sofrimento que ele estava passando. Uma coisa clara aqui é que ele fala dos seus inimigos, talvez perseguição, talvez calúnia, talvez até perigo de morte, porque ele diz no verso 3, ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte. Então isso indica que a vida com Deus, né, também tem momentos angustiantes de tribulação, de aflições. Salmo de número 34, verso 19, diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Veja que coisa maravilhosa. O justo vai enfrentar tribulações, aflições, e o texto do Salmo diz: muitas são variadas, de toda espécie, mas o Senhor livra. Louvado seja Deus. O próprio Senhor Jesus disse aos seus discípulos: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus alerta os seus discípulos que eles iriam enfrentar no mundo aflições, mas que eles deveriam ter ânimo, bom ânimo, Eles deveriam ficar tranquilos, não se angustiar, porque Jesus venceu o mundo inteiro. Louvado seja Deus. Queridos, veja o que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos, angústia, tribulação, perseguição, aflição, ele diz, do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Olha, a coisa pode estar difícil hoje. É como diz o Salmo. Coisas podem acontecer durante o dia e a noite. A angústia pode ser grande, a tristeza, a dor, mas a alegria vem pela manhã. O Senhor livra o seu povo de todas as suas aflições. Algumas delas, como diz Paulo aqui, vai ser revelada em nós lá na glória. Louvado seja o nome do Senhor. Então, primeira lição: aflições, tribulações, angústia, problemas, dificuldades fazem parte da vida com Deus. Temos que confiar e estar no Senhor. Por isso, queridos, a nossa segunda lição dessa noite é: a oração esperançosa na resposta de Deus deve ser um consolo. Veja que o salmista diz: olha para mim e responde-me, Senhor. Ilumina meus olhos para que eu não durma o sono da morte, para que o meu inimigo não diga prevaleci contra ele, e não se alegre os meus adversários se eu for abalado. Veja o que Jesus disse, Mateus 7,7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Louvado seja Deus. Então, nossa oração deve ser esperançosa. Deve ser de descanso na graça de Deus. Veja, apóstolo Paulo, aos Efésios capítulo 6, verso 18, disse: com toda a oração e súplica, deve ser a nossa vida, deve ser o nosso culto, deve ser tudo que fazemos, orando em todo o tempo no Espírito. Não precisa o tempo todo estarmos orando em voz alta, mas podemos orar lá no coração, lá dentro da nossa alma, no Espírito Santo. E para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, orando o tempo todo, esperançoso e perseverando. Isso tem que ser no Espírito Santo, com vigilância. Olha, deixa eu te falar, nós quando orarmos devemos ter esperança. E devemos pedir que Deus nos dê essa esperança.
não é? Responde-me, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E a terceira lição da nossa reflexão essa noite é confiança e louvor na graça de Deus e pela sua bondade. Veja, quanto a mim, diz o salmista, confio na tua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação. Cantarei ao Senhor porque Ele me tem feito muito bem. Apesar das dificuldades da vida, do sufoco, da angústia que nós enfrentamos neste mundo, nós podemos louvar o Senhor por sua graça, por sua bondade para conosco. Veja o que diz o salmista no Salmo 40, verso 1. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Esperei confiantemente, hein? Orar com esperança e confiar no Senhor. Veja o que diz o escritor aos Hebreus. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Como que nós vamos ao trono da graça? Em oração, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O salmista começa dizendo, até quando, Senhor? Senhor, ouve-me, porque meus inimigos estão aí à espreita. E eu estou enfrentando muitas dificuldades, mas eu confio na tua graça e na tua bondade para comigo. Olha que versículo maravilhoso nós lemos agora. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Queridos, é bom poder estar na presença de Deus e buscá-lo em oração. Eu quero convidar você essa noite a receber esta palavra, esta reflexão de Deus para a sua vida, em sua vida e para a sua família. Esteja certo, no mundo teremos aflições, faz parte da vida e da vida cristã também, mas Jesus nos dá a vitória, Deus nos livra, Ele nos abençoa. Nossa oração tem que ser com esperança e com convicção. Deus responde o seu povo em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Pai, obrigado por estarmos aqui neste momento. Obrigado pela oração. Ajude-nos, ó Deus, a enfrentar as muitas dificuldades e tribulações desta vida. As que são da vida mesmo e as que são porque somos cristãos e porque queremos viver para a tua glória. Ajude-nos a ter a certeza de que o Senhor nos ouve e que responde às nossas orações e o Senhor é quem nos livra. Aplique essa palavra em nossos corações. Livra-nos de todo o mal. Dá-nos uma noite de paz e salve, Pai, os que ainda não são salvos. É o que pedimos, é o que suplicamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus amados. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Domingo pela manhã, 10 horas da manhã, Escola Bíblica Familiar. Eu aguardo você para estudarmos sobre as verdades essenciais da fé bíblica. Em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Amém.